muitas vezes a gente vê muitas manifestações, muita erudição, mas pouca vida na presença do Senhor. E nós precisamos buscar sermos a igreja da prática digna de arrependimento, da prática de justiça, não da justiça do homem, mas da justiça de Deus. Na próxima semana nós estaremos encerrando, fazendo uma exposição. Vamos terminar hoje o capítulo 4 e na próxima semana estaremos encerrando, fazendo a exposição do capítulo 5, certo? O último capítulo da epístola, e depois vamos ter aí a sequência, segundo a orientação do nosso pastor, e vamos estar dando continuidade na obra do Senhor. Bem, meus irmãos, capítulo 4 da epístola de Tiago, a partir do versículo 13, vamos ler do versículo 13 ao versículo 17, que é a última parte aqui do capítulo 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer, e não faz, nisso está pecando. Amém? Eu só queria antes, dentro da minha introdução, fazer ainda um link com aquilo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas nós falamos muito sobre como Tiago trata a questão da convivência cristã, da comunhão, do relacionamento entre irmãos. E como Tiago, ele atribui uma importância singular ao fato de nós nos tratarmos de uma maneira que represente a fé que nós confessamos. Porque, como falei na semana passada, é algo que vai trazer uma mensagem contraditória ao mundo, se nós estivermos pregando um Jesus que não está presente, não apenas na nossa vida, mas nas nossas relações. Então é importante que nós consideremos isso. Nosso irmão Flávio, se eu não me engano, né, esteve aqui falando sobre um texto bastante importante, ensino de Jesus, sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos fazem mal. Porque quem dá um tapa na sua cara não está querendo fazer um bem, né? Não é um carinho, né? Um tapa não é um carinho. Então a pessoa que está lhe fazendo mal, essa pessoa, ela humanamente, instintivamente falando, você vai responder a ela como? Com outro tapa. Porém, Jesus, ele disse que a diferença daqueles que de fato foram transformados pelo Evangelho é justamente a forma em que eles respondem a essas situações, não com o mal, não com mais raiva, não com mais ira, mas com o amor de Cristo manifesto em suas vidas. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa besta, não. Quer dizer que nós temos que entender a nossa diferença diante desse mundo que está aí. Porque para fazermos mais do mesmo, só que com a capa de cristão, não estamos fazendo muita coisa. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos ser de fato pessoas que vivenciem a fé que nós temos e possamos mostrar isso através das nossas relações. Uma aluna minha, essa semana, veio conversar comigo e me dizer que estava passando um problema na igreja dela, porque de repente, segundo ela, né, ela não falou maiores detalhes, mas de repente tratá-la com uma certa indiferença e tratá-la até com um certo mau humor, até no culto. Já viu um negócio desse, irmão, no culto, tratando o outro com cara feia, dando rabisaca. Imagina na hora da confraternização, hein?
aperte a mão do seu irmão, passa de longe, né? É um negócio assim, meu irmão, que a gente não consegue entender como isso cabe dentro de um ambiente de comunhão cristã. Mas essa irmã estava dizendo, estava muito triste por conta disso, até o pastor tinha mudado o jeito de tratá-la por conta disso, porque ela estava tendo um tipo de tratamento no tocante a ter uma atenção, no tocante a ter, né, uma oportunidade de sempre estar conversando, e de repente as coisas mudam drasticamente, e as coisas não são conversadas, não são acertadas, e o clima acaba não apenas prejudicando a relação dela com eles, como também acaba trazendo prejuízo para a própria igreja, porque o problema de um relacionamento em especial, ele acaba comprometendo a igreja, ele acaba trazendo também isso um pouco para a igreja. E a gente precisa entender que nós aqui, enquanto cristãos, precisamos aprender a conviver em comunhão. E conviver em comunhão é lidar com as diferenças, saber lidar com as diferenças. Todos nós somos diferentes. Tem gente que gosta de mim, tem gente que pode não gostar tanto assim, mas ainda assim, no amor de Cristo, você vai me tolerando. Não é assim? Porque nem todo mundo gosta de todo mundo. Mas existem aquelas pessoas que a gente ora a Deus e diz: Senhor, me dá do teu amor, me dá da tua compreensão, me dá da tua misericórdia. Porque nós somos homens. E muitas vezes há situações em que nós, como homens, não temos condições de fazer muita coisa, mas Deus é capaz de mudar o nosso coração. Com relação a qualquer pessoa, Deus é capaz de mudar o nosso coração. E nós precisamos crer nisso. E pedir a Deus que mude o nosso coração com relação a essas pessoas. Porque a gente vai para o mesmo céu que elas vão. Como é que vai ser? Ou então a gente, né, acredita que tem dois céus. Ou um céu de primeiro andar, de segundo andar. Não existe isso. Nós precisamos entender que nós vamos juntos para o mesmo céu. E precisamos ser uma igreja que aprenda a conviver bem, para que a gente mostre ao mundo lá fora que está se matando, que aqui dentro não há hipocrisia, não há amor fingido, mas há o amor de Cristo manifesto na minha e na sua vida. Amém? Então, essa é a parte que eu queria fazer, porque é necessário. A nossa igreja está passando por um momento muito positivo, onde pessoas estão chegando, pessoas estão, né, aceitando a Cristo, e nós precisamos trabalhar ainda mais a nossa convivência, a nossa forma de tratar uns com os outros. Precisamos abraçar, precisamos trazer para perto, precisamos caminhar junto, como bem falou o nosso presbítero Carlos Wagner. O nosso discipulado aqui é um discipulado de acompanhamento constante através dos grupos de vida. Então a gente precisa ser aperfeiçoado nisso. Precisamos ser aperfeiçoados no Senhor, a fim de amarmos o nosso irmão como Cristo nos amou. Voltando para o texto, na segunda parte, ou na parte final do capítulo 4, Tiago vai falar sobre um outro assunto importante. Depois de terminar de falar sobre a questão do cuidado com a língua, sobre como devemos conviver uns com os outros, sobre a necessidade de mantermos uma comunhão verdadeira, sem amor fingido. Depois de ter tratado sobre esses problemas de relacionamento, Tiago vai tratar sobre um assunto que também é muito importante, que é sobre a questão das incertezas da vida, né? E ele vai falar disso, trazendo à memória uma linha de raciocínio que é muito semelhante à linha de Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 16, versículos de 1 a 3, existe um texto ali, onde Salomão, o seu escritor, ele vai falar que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Nós temos a capacidade de planejar, nós temos a capacidade de idealizar, nós temos a capacidade de projetar coisas para esta vida. Porém, o realizar é de quem? De quem? Pronto. Salomão vai dizer, olha, do homem são os planos, mas a realização, mas a concretização, ela vem do Senhor.
Ele está dizendo aqui que a nossa vida está nas mãos de Deus, que o que de fato vai acontecer na nossa vida, o que de fato vai acontecer com relação ao nosso presente, ao nosso futuro, está determinado pelo Senhor. É Ele quem faz com que todas as coisas tomem forma e com que todos os acontecimentos sigam a linha da sua vontade. Por mais que você tenha bons desejos, bons planos, bons projetos, por mais que você tenha idealizado algo que para os seus olhos, como o próprio autor de Provérbios vai dizer, que o pensamento do homem aos seus olhos é puro. Porém, ele vai dizer que Deus sonda os corações. Você pode ter as melhores intenções, os melhores sentimentos, você pode ter as melhores inclinações, porém o seu coração está sendo sondado pelo Senhor. E Ele conhece o mais profundo do nosso eu. Ele sabe no que aqueles planos, aqueles projetos mirabolantes, eles vão desembocar. Ele sabe. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Senhor, olha, eu estou com esse plano aqui, vai ser uma bênção. Olha, isso aqui vai ser algo do céu. Rapaz, isso aqui vai ajudar a tua obra. Isso aqui, olha meu irmão, trazendo um exemplo prático, muitas pessoas ficam fazendo certas barganhas com Deus com relação a passar em concurso público, por exemplo, dizendo: Senhor, olha, se eu passar nesse concurso, eu vou poder estar mais tempo na tua obra, eu vou poder investir mais na tua obra, eu vou poder investir mais em missões, eu vou poder estar mais presente na igreja, porque eu vou estar tranquilo, eu não vou precisar estar me matando, eu não vou precisar estar correndo para um lado e para o outro, mas eu vou me dedicar à tua obra, eu vou fazer a tua vontade. Mas Senhor, abre aquela porta, Senhor, vê ali aquele concurso, vê ali aquela situação. É assim ou não é? Aí passou no concurso, o camarada some como um passo de mágica da igreja. Tomou Doril e o camarada sumiu. Por quê? Porque todos aqueles planos, por mais bem intencionados que eles fossem apresentados, no seu íntimo, no seu coração, não estava a prioridade da vontade e da glória de Deus. Não quer dizer que seja errado você fazer concurso, não. Quer dizer que muitas vezes a gente acha que Deus, Ele vai nos abençoar por conta das nossas boas intenções. Mas Deus conhece o íntimo do homem. Deus nos abençoa por graça. Deus nos abençoa por misericórdia, e Deus nos abençoa acima de tudo, para que o seu nome seja glorificado, porque tudo o que acontece na nossa vida tem a ver com a vontade de Deus, e Deus é glorificado em todos os momentos. Então Tiago, ele vai desenvolver essa parte do texto, tomando uma linha de raciocínio presente em Provérbios, falando sobre esta condição do homem, que está nas mãos de Deus. O fato do homem projetar, pensar, planejar, não isenta o homem de estar nas mãos de Deus e de ser alguém que, por estar nas mãos de Deus, está à mercê do seu agir, do seu propósito. Está ali, disponível para a realização da sua vontade. E o que é que a gente pode aprender de maneira prática com esse texto de Tiago? Primeiro, nos versículos 13 e 14, nós podemos aprender que aqueles que projetam um futuro confiando em si mesmo, não têm consciência da sua condição humana limitada. Veja nos versículos 13 e 14 o que ele vai dizer: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está dizendo, vocês que ficam dizendo que vão fazer e acontecer,
vocês estão falando de uma maneira inconsciente. Porque vocês não entendem a própria condição de vocês. Vocês não entendem qual é o lugar de vocês. Quem somos nós para dizer que amanhã vamos fazer isso ou aquilo? Já dizia um certo escritor que o projetar o futuro é um exercício de esperança, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer depois do culto, a gente não sabe. Então projetar o futuro é um exercício de esperança, porque nós não temos a mínima ideia do que pode acontecer daqui a pouco. Só existe um que conhece o passado, o presente e o futuro, que é quem o escreveu, que é quem o criou, que é quem o determinou, que é quem o faz acontecer, que é Deus. Amém? Só Deus conhece. Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei o que vai acontecer, ou então, não, vai acontecer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa maneira, eu vou projetar isso. Aí de repente, Deus muda tudo, Deus muda todo o planejamento, e quando você se dá por si, daquilo que você projetou, não aconteceu nada, ou praticamente nada. Porque a história, principalmente a história do crente, ela acontece no fluxo da graça de Deus. É Deus quem escreve, é Deus quem determina, é Deus quem permite, é Deus quem abre, é Deus quem fecha, é Deus quem coloca, é Deus quem tira, é Deus. Quem somos nós para dizer a Deus o que é que vai acontecer amanhã? Ou o que é que vai acontecer depois da manhã? Ou o que é que vai acontecer no próximo ano? Quem somos nós? Nós não somos nada, meus irmãos. Nós só somos neblina. No livro de Jó, um dos amigos de Jó vai dizer: olha, a vida humana, ela está sustentada como por um fio de cabelo. Ou seja, é algo que está numa condição tão sensível, que só mesmo a graça de Deus pode justificar o fato de nós estarmos aqui hoje. Porque a nossa condição humana é uma condição de fragilidade, de dependência, é uma condição de miséria. A nossa condição humana é uma condição que só ganha sentido, valor, propósito, quando nós nos dedicamos a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Até lá não existe sentido, não existe valor para a nossa vida. Todo aquele que não vive para Cristo, ele na verdade não vive. Ele simplesmente está ocupando um lugar de existência, mas nós só começamos a viver quando nós encontramos a Cristo e começamos a viver a partir do que Cristo determina para a nossa vida. E Tiago vai dizer: o homem, ele não sabe quem ele é, ele não sabe a condição que ele está. Aí ele fica fazendo planos, fica planejando, fica idealizando, fica projetando. Porém, o homem, ele precisa ter consciência do seu estado, da sua condição, do seu tamanho diante de Deus. Jonas recebeu uma palavra de Deus e, ao invés de obedecer e ir para o lugar onde Deus o mandou, ele foi para onde? Foi para outro lugar, pensando que ia enrolar Deus. Tivemos aqui uma exposição pelo nosso presbítero Rubenilson, abençoada no culto de missões, falando sobre isso. Jonas pensou que podia fugir da vontade de Deus. Jonas, não, Deus falou, mas vai ver que Deus não é, vai ver que não é nada sério. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui para tentar escapar desse negócio. Aí ele pega, entra escondido, vai lá para o porão do barco, fica lá escondido, parecia um foragido, vai para um outro lugar, para um barco, vai para um outro lugar, pensando ele que tinha escapado, pensando ele que aquilo que Deus falou para ele tinha ficado jogado no vento. Porém Deus foi buscá-lo no meio do caminho e disse: você vai para onde? Criou uma situação para recolocar Jonas aonde? No centro da sua vontade. Jonas pensou que tinha condição de fugir da vontade de Deus.
Quantos de nós não pensamos da mesma maneira? Quantos de nós não projetamos a nossa vida da mesma maneira? Quantos de nós, por não entendermos a nossa condição diante de Deus, tentamos fugir da vontade de Deus, tentamos buscar uma condição mais confortável, uma condição mais favorável, uma condição que venha nos beneficiar, que venha beneficiar os nossos, que venha nos colocar, ou nos deixar presentes, constantes na onda favorável. Porém, Deus, do mesmo jeito que fez com Jonas, Deus ele faz com a gente, sim ou não? Sim ou não? Do mesmo jeito que Deus foi buscar Jonas no meio do caminho, Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente não sabe por que certas coisas acontecem, mas é Deus agindo para que a gente volte para onde Ele nos colocou. É Deus indo buscar você para que você volte para o caminho dEle. Porque nós somos dEle, Ele nos salvou, o sangue de Jesus nos lavou do pecado e da morte. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, por Ele ter essa propriedade, Ele vai buscar aonde você estiver e traz você de volta para o lugar que Ele quer. Nós não temos como fugir da vontade de Deus. Você pode passar um tempo achando que está se dando bem, que está escapando, mas no tempo determinado por Ele, Ele puxa a linha. No tempo oportuno, Deus ele vai lá e volte. Venha-se embora. Está na hora de você entrar no prumo e seguir aquilo que eu quero. E Tiago vai falar isso. O homem, ele não entende o seu tamanho diante de Deus. Por isso que muitas vezes a gente projeta as coisas, a gente planeja as coisas e somos frustrados em nossos planos e projetos. Porque nós pensamos que somos maiores do que realmente somos, mas não somos. Dom Alexandre Ximenes diz que algumas orações, a maior bênção dessas orações é justamente Deus não responder. Por quê? Porque são orações pedindo para fugir, pedindo para escapar, pedindo para, não Senhor, não quero não, não Senhor, tira isso de mim, não Senhor, não de forma alguma. Todas as orações que nós fazemos buscando fugir da vontade de Deus, Deus não responde. Porque o compromisso de Deus é com a vontade dEle. Você pode orar, passar madrugada. Eu me lembro que da primeira vez que eu preguei, o meu pastor, eu estava no interior. A minha primeira oportunidade para dar uma palavra na igreja foi com 11 anos, num culto matinal. E eu me lembro que nesse dia eu nunca orei tanto de madrugada para a igreja estar vazia, velho. Eu orei demais para a igreja estar vazia. Minha avó acordou de madrugada, eu sou menino, você está fazendo o que aí? Eu estou orando, estou aqui orando, porque amanhã o pastor quer que eu pregue e eu estou orando para ver se ele cancela o culto. Aí minha avó deu uma risada, disse, meu filho, se for de acontecer, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Mas por mais que ela dissesse, fique tranquilo, mais nervoso eu ficava. Aí no outro dia, quando amanheceu, eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, geralmente o culto era depois da escola dominical, aí eu vi de manhã pouca gente chegando, eu digo, oxe, não vai vir ninguém. Esse negócio aí, não vai dar certo não. Isso aí não vai para frente não. Aí, olha a quantidade de pessoas que está vindo para a igreja. Quando terminou a escola, a minha classe não veio muita gente, e eu lá distraído. Aí quando a gente vem para o templo, que eu estou na porta do templo, eu chego a tomar aquele susto. A igreja lotada, ué. Eu digo, meu Deus do céu. Vou dar uma carreira. Aí nisso, quando eu penso em dar uma carreira, quem vem atrás de mim? O pastor. Bora, Vicente. Vamos subir. Eu subi para onde? Para o céu? Eu disse, não, vamos ali para o púlpito. Vamos lá para o púlpito. Ele vai pregar hoje, vai dar a palavra hoje. Esse pastor, veja só, a igreja está muito cheia. Não é melhor o senhor colocar eu num culto que tenha menos gente? Olha a conversa do enrolão. Olha a conversa do Jonas. Bota para pregar numa igreja que tenha menos gente, num dia que tenha menos gente. Tem muita gente aí visitando. Não, meu irmão, você vai pregar. Olha, meus irmãos, eu entrei na igreja e eu não sei, eu lembro do texto, foi sobre o jovem rico, mas eu não lembro de nada que eu falei naquele dia. Preguei meu primeiro sermão pela graça. Porém,
enfrentei com muito esforço e por livre e espontânea pressão aquela situação. E ali foi onde Deus me disse que Ele me queria no ministério da palavra. Ali foi onde Deus disse, eu quero, porque para mim eu ia ficar só tocando, só negócio de música, só. Mas Deus disse, não, você vai fazer uma obra fora aqui, vai continuar precisando do seu talento na música, mas o seu ministério vai ser por aqui. Eu tentei fugir, mas Deus foi me encontrar no meio do caminho e disse, volte para onde eu quero você. Volte. Quem é você para fugir de Deus? Quem sou eu para fugir de Deus? Que poder a gente tem para fugir de Deus? Que influência a gente tem para fugir de Deus? Quando Deus decide algo sobre a nossa vida, é nossa vida que Ele quer usar para o louvor da sua glória. Quando Deus determina algo sobre a nossa vida, não tem para onde correr. E nós precisamos entender que nós não podemos lutar contra o Senhor, não podemos lutar contra a vontade de Deus. Esse negócio, não, mas Jacó não lutou contra o anjo, não vá por aí não. Porque o que aconteceu com Jacó lá, não fez com que o plano de Deus fosse frustrado na vida dele, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até aquele que lutou contra o anjo, ainda assim, ele foi alguém que Deus usou a sua vida para o louvor da sua glória. Então por que eu vou fugir de Deus? Entenda o seu tamanho, entenda a sua condição, meu irmão, nesta noite. E se coloque no lugar que Deus quer que você esteja. Se coloque na posição que Deus te chamou. Nós não temos capacidade, força, inteligência, nós não temos nada. Deus, Ele é tudo em nós. Deus, Ele faz o seu querer e o seu realizar nas nossas vidas. Deus não precisa de nada que eu tenho, até porque eu não tenho nada, quem tem tudo é Ele. Deus não quer você aqui porque você tem talentos, capacidade. Não, meu irmão, Deus não precisa de nenhum de nós. Porém, as nossas vidas são instrumentos que Ele quer usar para o louvor da sua glória. Amém? Deus quer usar a sua vida. Mas eu sou novo, mas eu sou velho, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa, meu irmão. O que importa é você estar no lugar que Deus te colocou, no lugar que Deus te quer, no lugar que Deus Ele vai realizar a grande obra na sua vida. O importante é isso. O resto é com Deus. Uma outra coisa que a gente pode aprender aqui, no versículo 15, é que nosso futuro depende da vontade providencial de Deus em nossas vidas. Olha o que é que o versículo 15 diz. Em vez disso, em vez de vocês estarem projetando a vida de vocês, pensando que vocês são independentes, que vocês são dono do nariz de vocês, porque tem gente que acha que é dono do seu nariz. Em vez de você estar se enganando com essas ideias erradas, você deveria dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tudo que nós desejamos fazer, tudo que nós empreendemos a fazer, precisamos colocar esta palavra antes de agir. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se estiver nos planos de Deus, com certeza vai dar certo. E aí, fulano, tu vai para não sei aonde? Eu vou, se Deus quiser. Mas como é que tu vai? Se tu não tem isso, não tem aquilo. Se Deus quiser, Ele manda. Porque é Ele que quer. E quando Ele quer, Ele manda tudo. Sim ou não? Mas se Ele não quiser, você pode ter tudo, mas você não tem nada, porque tudo está errado. Já reparou isso? Muitas vezes, Deus Ele chama quem não tem condição nenhuma. Aí dá todas as condições para essa pessoa fazer a vontade dele. Aí quem tem a condição, quem tem, a abundância, quem é próspero, quem tem recurso, quem tem estrutura,
Quando tenta empreender alguma coisa fora da vontade de Deus, dá errado. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Deus, ele só tem compromisso com a sua vontade, revelada na sua palavra. Então não é ter estrutura, não é ter recurso, não é ter dinheiro, não é ter posição, não é ter graduação, não é ter nada disso. É estar na posição que Deus lhe quer. Se você está na posição que Deus lhe quer, e você está sujeito à vontade de Deus, e você está disponível a cumprir o propósito de Deus, você pode não ter nada, você pode não ser nada, mas Deus, ele vai prover tudo na sua vida. Quem era eu, meu irmão? Quem era eu? Eu um dia recebi uma palavra de que Deus iria me fazer viajar de avião, vê? E eu, na época, 14 anos, na igreja, numa igreja pequena, nem sonhava em fazer parte da ICPI. Ministério Independente, igreja pequena, bairro suburbano, lá em Olinda. E de repente Deus usou a irmã e disse: olha, Deus está dizendo que vai levar você para o outro lado. Você vai andar de avião. E eu, naquela hora, eu acho que nada. Porque a gente, tem horas que a gente é cru mesmo, é incrédulo. Até hoje, quando a gente recebe uma palavra, a gente fica meio, em nada, essa conversa mole. Porém, depois de um tempo, quando eu entrei no avião pela primeira vez, com medo de torar, eu lembrei daquela irmã lá atrás. Porque lá atrás eu não tinha nada, eu não era nada. E continuo não sendo muita coisa não, meu irmão. Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu no tempo de Deus, de acordo com o seu propósito. Não é para quem tem, é para quem está no propósito, para quem está no lugar. Quantos aqui não oraram, não pediram a Deus e Deus prometeu: não, você vai, e você muitas vezes até que nada vai acontecer mais não. Mas no tempo de Deus aconteceu, porque é plano de Deus fazer a sua vontade e ser glorificado na minha e na sua vida. Então nós não podemos planejar, não podemos viver fora da vontade de Deus. Precisamos em todo o tempo dizer: Senhor, é o Senhor que quer. Senhor, é da tua vontade que isso aconteça. É da tua vontade que eu entre nesse negócio. É da tua vontade que eu enfrente essa situação. Se for da tua vontade, Senhor, que eu possa glorificar o teu nome. Se for da tua vontade, que eu venha a ser luz em meio às trevas daquele lugar. Se for da tua vontade, que eu entre para ser uma testemunha fiel. Se for da tua vontade, que eu faça a diferença aonde o Senhor me colocar. Se for da tua vontade, Senhor, eu quero. Mas se não for da tua vontade, eu não quero. Se Deus quiser, eu quero. Mas se Deus não quiser, eu não quero. Mas rapaz, tu vai perder essa oportunidade, tu vai perder essa chance, tu vai perder essa condição. Vou perder porque não está na vontade de Deus. E eu sirvo a Deus, não sirvo a mim mesmo. Se Deus não está aprovando, se Deus não deu o aval, se Deus não confirmou, então é melhor eu ficar no meu cantinho, esperando a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Porque é se Deus quiser que a coisa vai se cumprir. E em terceiro lugar, nós podemos aprender que as nossas arrogantes pretensões humanas nos atrapalham no tocante à vontade de Deus, fazendo com que cometamos pecado. Versículo 17. Versículos 16 e 17, melhor dizendo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando.
Todo aquele que nutre em seu coração pretensões orgulhosas tem como resultado disso a prática de pecado. E o pecado que consiste não apenas nos atos que fazemos que são contrários à vontade de Deus, mas também nas omissões, na ausência de atitudes aonde Deus nos chama a nos posicionar. Isso também é uma prática pecaminosa. E uma prática que faz parte daqueles que nutrem seu coração pretensões orgulhosas, interesses de se autopromover, interesses de puxar a sardinha para o seu lado, interesses de tirar vantagens. Existe isso na igreja, Vicente? Existe. Existe gente assim na igreja? Existe. Na igreja não só tem gente crente. Na igreja tem pessoas que ainda estão passando por um processo, que ainda estão sendo trabalhadas, pessoas que ainda estão combatendo os pecados que estão dentro dela. Então existem pessoas que ainda assim convivem com esses problemas, convivem com esses pecados. Porém, nós precisamos continuar combatendo essas arrogantes pretensões que tentam influenciar o nosso coração para longe de Deus, que tentam nos mostrar que nós somos quem nós não somos, que tentam nos dar uma importância que nós não temos, que tentam nos colocar em um patamar onde nós não fomos colocados por Deus. Porque o problema é nós termos uma compreensão equivocada de quem nós somos e daquilo que Deus espera de nós. Porém, quando nós temos o entendimento correto, bíblico, o conhecimento pelo Espírito de quem nós somos em Cristo e do papel que nós devemos desempenhar como membros da sua igreja, consequentemente, nós vamos ser instrumentos abençoadores para a vida dos nossos irmãos. Vamos dar testemunhos que venham a contribuir com a mudança, com a transformação, com o aperfeiçoamento, não apenas nosso, pessoal, mas com o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas é necessário que a gente combata essas pretensões arrogantes. É necessário que a gente entenda que nós não estamos aqui para buscar os nossos interesses, não estamos aqui para buscar a nossa vontade. Ninguém está aqui para buscar a sua vontade, ninguém está aqui para buscar os seus interesses, ninguém está aqui num ciclo de competitividade institucional, não. Nós não estamos neste ambiente, nós estamos em um ambiente de família, em um ambiente de serviço, em um ambiente de comunhão, em um ambiente onde nós precisamos buscar em primeiro lugar o bem do outro, para que como consequência dessa busca, nós sejamos abençoados por Deus. Precisamos entender que quanto menos de nós estiver presente, mais de Cristo nós manifestaremos. Quanto mais eu estiver disposto a abrir mão de mim mesmo, a me esvaziar dos meus interesses, das minhas intenções, dos meus planos, dos meus interesses, mais de Cristo as pessoas vão ver em mim e em você. Porque foi para isso que Cristo nos chamou enquanto igreja. Para que nós, assim como Cristo, vivêssemos uma vida de esvaziamento do nosso eu. Para que Ele pudesse resplandecer em nós o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos entender que a nossa vida, ela só vai para frente, ela só irá prosperar se ela estiver de acordo com a vontade do Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Lembrando que sexta-feira, grupo de vida na casa da nossa irmã Josenida aqui. Silvânia, ali na entrada do Vasco. Nossa irmã Zezé, lá no Brejo. E também do Córrego da Areia, né? A nossa irmã Nisso, né? Então procure um grupo de vida e venha conosco ter esse momento de comunhão e estudo da palavra de Deus. Amém? No sábado eu vou estar indo para a nossa igreja lá em Ponte dos Carvalhos ministrar um estudo sobre pregação. A gente vai dar um curso lá de pregação de 2 da tarde às 6 da noite.
que os irmãos estejam orando por mim, em nome de Jesus. No domingo nós estaremos aqui no culto da família, e eu quero que você convide a sua família a estar com você aqui no culto, amém? Traga a sua família para nós estarmos adorando a Deus em família, para a glória do nome do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo culto que te prestamos, porque, ó Pai amado e bendito, sabemos que foi o Senhor que nos abençoou para isso. Leva-nos em paz, nos dá uma semana, Senhor, rica e abençoada, para louvor e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Nos traz nos demais trabalhos da igreja, para a glória do nome do Senhor. Abençoa o pastor Daniel, ó Deus, sua esposa, sua família, o ministério da igreja, cada irmão da igreja, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diz que o Senhor te abençoe.